Olha, é importante a gente lembrar que a gente entrou aqui ao vivo com o pronunciamento do nosso presidente Michel Temer e a gente estava esperando já que isso acontecesse desde o comecinho da manhã, quando logo cedo, por favor, Gamberini, vem cá, logo cedo a gente soube de tudo que estava acontecendo, Polícia Federal e tudo mais, e ele falou que ia se pronunciar. Durante a tarde, logo depois do almoço, a gente não sabia em qual momento. Pode entrar, Gamberini. Fique à vontade. Tudo bem? Que o espaço é seu, bem você. Obrigado. Tudo bom? Obrigado. E a gente esperava como brasileiro, ansioso por esse momento, que todo mundo ficou curioso, quer dizer, o que o nosso presidente vai dizer. Ele... É para ficar satisfeito? Absolutamente. Ele disse que a investigação é ilegal. Não é ilegal, foi autorizada pela Justiça. A investigação foi autorizada e a gravação também, né? Foi autorizada pela Justiça, a gravação foi autorizada pela Justiça. A Polícia Federal colocou chips numa mala de dinheiro, seguiu o dinheiro. Quer dizer, Esse foi o dinheiro do Aécio, né? O dinheiro que foi para o Perrella, o dono daquele helicóptero. As notas estavam com os números certinhos, já com a Polícia Federal. Tudo feito de acordo com a lei do país que o presidente governa e deveria conhecer. Agora, em relação à parte dele, ele disse ali que isso pode prejudicar a economia e tudo mais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, claro, né? Causa turbulência no mercado financeiro? Causa turbulência na economia? Causa, claro que causa. Agora, a gente não pode imaginar que um país possa ser governado em nome do bem-estar de alguns grupos econômicos de maneira ilegal. O que houve ilícita, né? Foi formação de quadrilha, foi obstrução da justiça, foi desvio de dinheiro público, corrupção, tem um monte de crimes cometidos aí. Agora, você acha que a Polícia Federal vai liberar esse áudio para que a população possa saber o que está acontecendo e aí também já mostrar a legalidade de tudo que está sendo feito pela Polícia Federal? Eu acho que sim. Não tem por que não mostrar, né? Outros áudios não foram mostrados? Então. A lei não é igual para todos? Tem que ser. Tem que ser. Deveria ser. Você já esperava que algo assim acontecesse? Porque eu, sinceramente, fui pega de calças curtas, como se diz. Eu não imaginei que se tivesse, tudo bem, a delação premiada a gente estava acompanhando, mas que ainda estivesse acontecendo uma delação premiada com uma intensidade como essa de se levar até um gravador, quer dizer, eu vou provar como o que eu estou dizendo é real. Levar um gravador, né? autorizado pela Justiça, Então, quer dizer, a Justiça organizou, a Polícia Federal organizou isso, quer dizer, foi marcado, vocês vão até lá, vão levar o gravador. Vai fazer assim, vai fazer assado, nós vamos filmar, tudo isso com autorização da Justiça, não foi feito nada ilegal, o presidente mentiu. Não tem uma palavra mais leve, essa é a correta. Não posso dizer que ele se enganou, né? Não, um advogado jurista como ele, professor de direito constitucional. Não, e um presidente não pode se engana, né? Mente. Porque senão não teria por que estar num cargo desse, se você se engana com coisas tão simples e básicas, né? Você acha que ainda vai aparecer muito mais coisas atrás dessa delação? Eu acho. Eles não fizeram só isso, né? Eu acho que vai aparecer muito mais coisa, acho que vão aparecer muitos mais nomes. Nós estamos no meio de um processo de ebulição. Então, é uma espécie de fervura em que vão aparecer nomes que estão no fundo da panela. Quer dizer, nome que a gente muitas vezes nem espera. Também, ou que a gente imagina, mas não pode falar, porque jornalista só fala quando tem o fato consumado. Tem prova, né? Quando tem o fato sabido. Eu não posso falar que fulano teria... Não, sim, mas eu digo assim, talvez a gente se surpreenda com nomes que ainda ninguém citou e que no meio desse enrosco todo possa aparecer, né? Exatamente. Não só políticos, porque a gente está falando muito de políticos, mas isso é um amaranhado gigante, né? Claro, não existe corrupção sem corruptor, né? Tem os dois lados sempre, né? No caso, a corruptora era a JBS. Você acha que há outras empresas corruptoras? Eu tenho certeza. Você não acha? Você e a torcida do Corinthians, né? Que é grande, graças a Deus. Isso até acalanta a gente, né? Aí nesse sentido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao Aécio Neves, quer dizer, também tem-se uma gravação ali toda certinha, provando. Sim. A Polícia Federal logo cedo estava na casa dele, depois foi atrás da irmã dele. E atrás, está presa e do primo. O primo foi preso, a irmã O Fred, né? Fred foi preso, a irmã dele presa também. E muita gente está achando que pode sair esse pedido de prisão para o Aécio Neves. Outros dizem que não. Você acha que acontece ainda?
É difícil saber o que acontece na Justiça, no Supremo, nos tribunais de qualquer lugar. Não sei dizer tecnicamente quais são os motivos para essa prisão, mas é evidente... Mas se prende a irmã e prende o primo, por que não prende a outra pessoa? Porque ele é senador, agora afastado, então ele tinha foro privilegiado como senador. Então... Afastado, eu não sei, sinceramente não sei se ele afastado mantém o foro de senador. Porque ele ainda tem um mandato. Pela lei ele não do foi nosso cassado. país é assim, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei responder isso. Agora, se você me perguntar... Moralmente, né? Se você me perguntar por que prenderam a irmã e não prenderam o Aécio, eu diria, porque o Aécio é mais importante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que está na hora da gente ter uma revisão dessas leis todas? Porque eu acho assim, particularmente, minha opinião. Se é crime para todo mundo. Se você tem um cargo público, você devia ser punido 3 vezes mais, porque você ali foi eleito pelo povo. Se eu cometo um erro, eu tenho que ser punida. Se um político comete um erro, ele tem que ser punido muito mais. Porque ali, ele foi escolhido pelo povo, ele está enganando não 1, nem 2, nem 3, mas uma nação inteira. E outra, os atos de cada um deles comprometem diretamente a saúde, a educação, que a gente já está com tudo isso em migalhas nesse país. Sempre esteve, na verdade, né? Não é esse momento, isso é coisa de... A gente está, mas né? pouco em decorrência disso também. Eu acho que os cidadãos são iguais perante a lei e devem ser julgados como iguais. Não acho que o político deva ter 3 vezes mais de pena. Ele é igual a mim. Mas eu digo assim, ele tem que ser punido em várias outras instâncias, ele tem que ser punido esferas, porque assim... de acordo com a lei. Sim, mas a lei tem que ser modificada, né? Exatamente. Você ter foro privilegiado para questões que não são do parlamento. O político, na minha opinião, deveria ter imunidade parlamentar para emitir opiniões. Isso sim. Ou seja, ele pode falar o que ele quiser no parlamento. Aí ele não pode ser punido pelo que ele fala no parlamento. Mas pelo que ele faz? Mas pelo que ele faz de ilícito penal, ele tem que ser punido. Sim. É evidente. E eu digo que eu acho que ele devia ser punido mais ainda, porque por mais que você cometa um erro, você atinge o quê? 5 pessoas? Eles atingem uma nação de uma forma muito cruel, gente. A gente vê a situação de Santa Casa e de tantos hospitais que não tem o básico para atender a população. Não é? Quer dizer, tantas crianças que não têm merenda. Uma situação tão dramática que a gente vem vivendo, não de agora. E não é essa corrupção, não adianta a gente pensar que isso é só agora. Isso aqui era meio que instituído. O Norberto Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, que está preso em Curitiba, o Norberto pai, disse que isso existe desde 88. Depois da Constituição de 88 é que começou esse esquema corrupto de governos e empreiteiras. Não começou no governo do Zé, nem do Carlinhos, nem do Luizinho. Começou em 88. Então, em 88, olha quanto que a nossa nação perdeu? 30 anos. 30 anos? 29, né? Para ser exato, 29. 29 anos de perdas para uma população que não tem o básico para sobreviver, não é nem para viver, né? Exatamente. Custa caro para o país isso, né? E custa caro também de maneira indireta, porque quando você... Um corrupto, ele corrompe, pratica a corrupção para obter favores. Sim. Favores para quem? Para a sociedade? Não, para ele. Em detrimento da sociedade. Sim. Em detrimento da sociedade, é para prejudicar a sociedade, para ter mais vantagens do que aqueles que são honestos. Mais vantagens nos seus negócios, as empresas prosperam, essas empresas prosperaram com base na corrupção. Não só empreiteiras, outras empresas também. Muitas outras. Você vai ver os casos que estão no CARF, que é o Conselho da Receita Federal, o Conselho Administrativo da Receita Federal, que julga multas e tudo mais. Você vai ver que não há só empreiteiras envolvidas em evasão fiscal, em crimes fiscais, crimes tributários. A gente está focado muito nas empreiteiras, mas não são só as empreiteiras. Essa é a ponta do iceberg. Por enquanto. Espero que o mar baixe e o iceberg apareça mais. Eu espero que o mar baixe rápido. Tomara. Porque eu acho que a nossa nação está precisando disso para a gente tomar o rumo certo, né? É um momento importante para a gente saber, tá bom, vamos separar o joio do trigo, porque antigamente se falava muito em partidos e hoje a gente percebe, não existe mais isso. Não é partido A, B ou C, são pessoas.
Então a gente tem que ser apartidário. Não, eu não acho que a gente deva ser apartidário. Assim, para a gente não generalizar, nem todos de um partido B são ruins, nem todos de um partido A são ruins. É que os partidos brasileiros hoje perderam muito do caráter ideológico. Os partidos não têm muito um programa de governo, as pessoas não votam em programa de governo, os partidos se descaracterizaram e, é preciso ser dito, todos os partidos, todos, sem exceção, todos os que chegaram ao poder se corromperam. Então. Todos, sem exceção. Não dá para você dizer do PT, do PSDB, do PMDB, do PSD. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista no Jornal da e o meu entrevistado era o Walter Maierovitch, jurista. Ele falou, o PSOL não se corrompeu. Eu falei, porque ainda não chegou ao poder. Não estou dizendo que o PSOL vai se corromper ao chegar ao poder, mas o PSOL é um caso de partido sobre o qual não se conhece nenhum dado de corrupção, nenhum indício. E também se sabe que ele não chegou ao poder. Agora, dos que chegaram ao poder... Todos, sem exceção. Há uns anos atrás, a gente falava partido A é de direita, partido B é de esquerda. Hoje em dia... Há correntes de esquerda em alguns partidos, há correntes de direita, mas é que é tanta coisa que precisa ser mudada no Brasil. Por exemplo, essa questão dos partidos. Nós precisamos ter 35 partidos. Para que tanto partido? Qualquer país que tem uma democracia estável, desenvolvida, tem 4, 5 partidos. Que já está de bom tamanho, né? Você não tem tantas correntes assim de pensamento. Você tem uma direita, centro-direita, centro-esquerda e esquerda, fundamentalmente. De fato, eu não vejo muita necessidade de se ter mais do que 5, 6 partidos. Isso, na verdade, abre brechas para muita gente. São partidos de aluguel, que compram, vendem horário de televisão, levam dinheiro. Então é um esquema que está podre faz tempo. É uma outra mão desse problema todo que a gente está vendo por aqui, né? Um outro caminho que tem que ser analisado também, né? Olha, a gente fica aqui na esperança que tudo vá se mostrando aos poucos, mas só lembrar, né, que é algo importante também, a gente tem que querer, e eu acho que como brasileiro a gente tem que buscar isso, que as coisas funcionem da forma que a lei permite. A gente não pode condenar ninguém antecipadamente, mas a Polícia Federal, tudo que está fazendo de acordo com a lei, tudo certinho, dentro do que a gente sabe que a nossa Constituição permite, mas a gente tem que fazer o nosso país, a nossa economia continuar. Então, às vezes, a gente sabe que as pessoas, muitos empresários nessa hora, eles ficam, puxa, o que vai acontecer? Ninguém sabe o que acontece em 15, 30 dias. Mas que o nosso país tem que continuar, e que a gente tem que, não pode fechar os olhos, tem que ficar atento, mas a gente tem que continuar em movimento, buscando isso, se dedicando, né, Gabriel? E eu acho que o passo principal é a eleição. Eu concordo. É na eleição. A única possibilidade de solução disso, possibilidade civilizada, é dentro da democracia. E democracia pressupõe eleições diretas. Eleições em que nós possamos escolher o melhor segundo a nossa opinião, segundo a nossa convicção, a nossa ideologia. Não tem muito outro caminho, é assim mesmo. Michel Temer acabou de dizer que não vai renunciar. Caso ele mude de ideia e renuncie, como funciona? Quer dizer, pela nossa lei, quem assumiria, por quanto tempo? É uma situação engraçada, porque a Constituição de 88 fixou que, no caso de vacância do poder do presidente e do vice, que é o caso, assume o presidente da Câmara. E assumindo o presidente da Câmara, dos deputados, que hoje é o Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, ele tem 30 dias para realizar, não é convocar, realizar eleições indiretas no Congresso. Ou seja, um Congresso que tem hoje mais ou menos uns 30% de parlamentares envolvidos nesse mesmo escândalo de corrupção, da Lava Jato, em outros escândalos de corrupção, vão escolher o próximo presidente da República. Quer dizer... E a Constituição... mas aí a Constituição faz uma coisa engraçada. Engraçada não, trágica, triste, né? Diz o seguinte, convoca eleições, elege o presidente... pelo Congresso, Câmara mais o Senado. Voto indireto, né? Indireto. Quem vota é só deputado federal e senador. São 600 votos, um pouco mais. 573 da Câmara, mais 80, enfim. Indireta. Segundo a lei. Que lei? Não tem a lei. Como não tem a lei? Não tem a lei, não foi feita.
Então, e aí? A lei é uma lei... é inacreditável, né? A lei é uma lei... Fizeram pela metade? É uma lei... Não fizeram. Segundo a lei, a Constituição. Qual é a lei? Não foi feita a lei. Que regulamenta a eleição indireta pelo Congresso de um presidente da República. Então existe... Aí começam aquelas interpretações. Existe uma lei do dia 7 de abril de 1964. O golpe foi dado em 31 de março. 7 dias depois... O Congresso brasileiro estava funcionando, ainda que debaixo de baionetas, pelos ditadores militares que tomaram o poder em 64 e enfiaram lá uma lei dizendo como é que se faz a eleição de presidente da República, porque a eleição era direta. Sim. O golpe foi dado contra um presidente eleito. O que eles fizeram para eleger o Castelo Branco? O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que liderou esse golpe contra a democracia brasileira. Fizeram uma lei para elegê-lo. Que é a seguinte, a eleição é indireta, é assim, tem que passar no Congresso, babá. E aí o Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro ditador, entre 64 e 85, foi eleito presidente. Mas a lei é de 64, da ditadura. Quer dizer, já não adianta. É essa lei que vale hoje? Não pode valer um negócio desse, a situação é outra, né? Agora, falou-se muito da Carmen Lúcia, que ela poderia assumir a presidência. Coitadinha. Por que você acha coitadinha? Como é que ela vai... Imagine um presidente da República que não tem equipe, não é político, não tem... Governar, você precisa de um time. Não é simples, é complexo, verdade. E sozinha, remando... Ela é uma ministra, ela é uma pessoa do judiciário, ela é uma estudiosa do direito, ela vai presidir a República? Não vai fazer muito sentido. Eu não vejo... Coitada, mas aí, né? Qual a nossa saída? Eleições diretas, na minha opinião. Mas pela Constituição, não tem um prazo de 3 meses? Não, a Constituição, exatamente, a Constituição reza isso que eu disse, eleição indireta pelo Congresso. Aí argumento, mas é inconstitucional a eleição direta. Tá certo, é inconstitucional hoje. Existe uma PEC, proposta de emenda constitucional, apresentada pelo Miro Teixeira, deputado do Rio de Janeiro, do ano passado, que está engavetada há um ano, convocando eleições diretas, que o Congresso meteu na gaveta e não quer nem ouvir falar em eleição direta. Não é interessante para ninguém ali, não quer nem falar em eleição direta, porque junto com a eleição direta pode vir uma eleição geral, ou seja, nós teríamos que votar em deputados, tirar eles, estão aí... Mas melhor, não é? Você acha que não? Eu não sei, depende de quem nós vamos pôr lá, né? Não, sim, porque nada está tão ruim que não possa piorar ainda. Isso é uma verdade. Mas já que 30% ali está sendo investigado, tudo bem, a gente não pode dizer que são culpados, mas está sendo investigado, então você vai ficar na cadeirinha lá, no banco, como acontece com os jogadores, sentadinho, vamos ver o que vai dar, mas quem a gente põe no lugar? No lugar do deputado? Quantos a gente tem para votar ainda? Não, tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem gente boa. Não, tem gente boa, mas saindo 30%, consegue se organizar todas essas eleições totais em tão pouco tempo? Tem que fazer. O caminho, mas você acha que é a vontade da democracia. Deles, não, claro que não. Não é a Quer dizer, para a deles. população mas deles não é. Você conhece alguma coisa? Você conhece alguma coisa mais distante da sociedade brasileira que o nosso parlamento? Não existe. A vontade deles é completamente apartada da vontade brasileira. Por isso que nós, como cidadãos, a gente tem que ficar atento justamente com isso, quer dizer, não aceitar. A gente, às vezes, faz uma novela por uma coisa pequena e deixa de ter atitudes certas e constantes em casos mais severos como esse. Claro, mais graves, né? Mais graves, quer dizer, que precisa de uma atitude mais firme, quer dizer, estamos insatisfeitos com o que a gente quer isto. E é um direito do povo brasileiro, não é? Porque é inconstitucional a eleição direta, não pode fazer porque é inconstitucional. A reforma da Previdência tem uma PEC, proposta de emenda constitucional. Só fazer uma, né? A reforma da legislação trabalhista também não pode, é inconstitucional. Não, mas faz uma PEC. Então a PEC da Previdência anda, a PEC da reforma trabalhista anda e a PEC das eleições diretas a gente mete na gaveta e esconde. Essa tem que andar mais rápido para tudo começar a funcionar, né? Olha, fica aqui uma dica importante, acompanhe direitinho os nossos telejornais aqui na Gazeta. Gamberini, Maria Lídia, uma equipe fantástica que traz, gente, com imparcialidade o que está acontecendo. Isso é muito importante. Porque quando a gente assiste telejornais e as entradas do nosso departamento de jornalismo na Gazeta, o que é dito? É dito simplesmente o que está acontecendo e o que a Constituição do nosso país permite. Não tem
um ponto de vista de achismo baseado só no entendimento individual. Claro. Pela legislação e pela necessidade do nosso país e o que a Polícia Federal está demonstrando que foi feito do jeito certo, né, Gamberini? Neste caso, hoje, sim. Né? Nesse caso, e quando sim. acontece algo que não foi feito da forma correta, também é dito com a mesma imparcialidade aqui, né? Tem coisa melhor? Jornalismo existe para pôr o dedo na ferida. Sim. E se não é o jornalista que vai mostrar e se informar e informar a gente, quem vai fazer isso? Eles é que não vão, né? Acho que Parabéns pelo trabalho e a dedicação de todos vocês. Bom trabalho para você também. Você também. Obrigado. E te espero logo mais à noite. Às 7 da noite.